Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Bem-vindos a M2 do terceiro ciclo. Bom, o conteúdo que trabalharemos hoje será sobre lutas do mundo. Bacana? O contexto histórico e elementos constitutivos. E o objetivo dessa aula será conhecer as transformações históricas e evolutivas das lutas do mundo e seus elementos constitutivos e valorizar as culturas de origem. Bom, contexto histórico. Desde os primórdios até hoje, o homem utiliza-se das lutas para diferentes objetivos e situações. Tá? As lutas sempre estiveram presentes na natureza e através dos animais e do próprio corpo. Tá? Então, o ser humano utilizava as lutas tanto para caçar, né, seu próprio alimento, ou para sobreviver de animais ferozes, tá? E também para autodefesa, tá? Quando outras tribos atacavam, tá? Outros continentes, etc, tá? Ou também para o seu condicionamento físico, tá? Utilizava como somente para exercícios físicos, né? Para desenvolver as capacidades dos músculos, né? As capacidades motoras. Bacana? Então, as lutas, né, se manteve desde os primórdios, né, até o século atual, né? E é muito utilizado hoje como espetáculos, né? Como veremos a seguir. O histórico das lutas, né? Os gregos, tá? Eles tinham uma forma de luta conhecida como pancrácio, tá? Era uma forma de luta bastante conhecida na época, tá? E foi uma modalidade presente nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga. Bacana? Como vocês podem ver aqui na ilustração, né? Dois lutadores, né? Representado aqui na estátua, né? Fazendo ali o tipo de luta que era conhecida como pancrácio. E segundo os historiadores, esta antiga arte marcial chamada de pancrácio nasceu na mistura de boxe clássico e de luta olímpica, que usa diversos golpes e técnicas de lutas importantes. Bacana? Temos também, pessoal, os gladiadores romanos, tá? Que naquela época fazia uso de técnicas corporais de lutas 2 a 2, tá? E utilizava armas, tá? Não só utilizava técnica de lutas, mas também utilizava as armas. Geralmente era espada, escudos, lanças, tá? E etc. Tá bom? E os gladiadores, né? Eles eram escravos que eram obrigados a lutar, tá? Para produzirem, né, um espetáculo ali para sua plateia assistir. Né, como vocês podem ver aqui uma imagem do Coliseu, é parecida com os estádios de hoje, tá? Mas ali no campo, né, que hoje conhecemos, por exemplo, o futebol, né, o campo de futebol, o campo deles era para praticar ali a luta, né? E geralmente esses lutadores às vezes lutavam até a morte, né, contra outros oponentes ou contra animais ferozes, certo? E ao redor ficava a plateia assistindo, né? Era um espetáculo realmente que aquele povo da época apreciava. Bacana. Hoje em dia não existe mais isso, certo? Existe assim o espetáculo, tá? Mas é totalmente regulado, né? Não tem essa de lutar até a morte, etc, tá? É realmente tudo profissional. Hoje em dia, né? Existem atletas profissionais que fazem esse espetáculo, certo? Mas não é tão, como posso dizer, severo como era antigamente. Bom, lutas do mundo. Vamos conhecer agora um pouco sobre as lutas do mundo. Algumas artes marciais foram criadas apenas como intuito de autodefesa, autoconhecimento e equilíbrio pessoal, tá? Então, algumas artes marciais são realmente para praticar, né, o desenvolvimento, tá? Tanto mental, corporal, tá? E espiritual, tá? Não são lutas realmente para, né, espetáculos. Bacana? As lutas, elas são estruturadas por associações e federações que regulamentam as regras e organizam as competições, né? Como qualquer outro tipo de modalidade, tem federações ali que regulam as regras, né? Organizam as competições e etc. Tá? Cuida ali dos atletas, certo? E há várias manifestações de lutas, e muitas delas estão presentes nas Olimpíadas, tá? Então, nas Olimpíadas, não tem somente corrida, né? Não tem somente ali arremessos, né? Não tem somente os esportes, né? Que geralmente a gente conhece. As lutas também estão presentes ali, tá? Dentro das Olimpíadas, tá? E os competidores também ganham medalhas, tá bom? Vamos conhecer agora um pouco sobre o conceito da palavra luta, tá? De como ela surgiu e o que ela significa, tá? A palavra luta, ela é derivada, né, do latim lucta.
ela pode ser definida como combate entre duas ou mais pessoas, com ou sem uso de armas, tá? Por meio de aplicação de técnicas específicas, né? Ou seja, a luta, né, ela pode ter várias variações, tá? Pode ter armas ou não, pode ter duas ou mais pessoas, tá? E muitas das vezes são técnicas específicas, né, para cada modalidade, tá? E são definidas por regras e pelo respeito entre os sujeitos envolvidos, tá? Então, por exemplo, o jiu-jitsu, né, tem suas regras, né, tem o seu tipo de respeito. O Muay Thai tem outras regras, né, e outro tipo de respeito, tá? Taekwondo, tá bom, outras regras, né, outro tipo de respeito, tá? Mas ali não foge muito do padrão, tá? Que é a essência da luta, né, que geralmente é o autocrescimento, né, o autodesenvolvimento, tá? E o respeito pelo próximo. E as lutas, elas fazem parte da essência humana e das tradições de diversas sociedades há séculos, né? E cabe ressaltar que a partir do século XX desencadeou um processo de esportivização, tá? Então, mesmo que as lutas já eram ali, né, praticadas ali nos centros da Grécia, né, de Roma, ela no século XX virou um esporte, né, realmente regularizado ali, que pode, né, que tem regras, que tem juízes, né, que tem os espectadores ali que apreciam, tá? Que foi a partir desse século, né, que esportivizou as lutas, tá? Então vamos conhecer agora um pouco das lutas do mundo, tá? Essas são as lutas, as primeiras lutas, tá, que foram registradas e são as mais conhecidas no mundo todo, tá? E muitas delas, tá, deram origens a sublutas, tá, que conhecemos hoje em dia, tá? Mas vamos conhecer somente as 6 principais, tá? Que a primeira é o Jiu-Jitsu, tá? Creio que todos vocês conheçam. O Muay Thai também, o Kung Fu, temos o Sumo, o Kendo e o Aikido, tá? Essas são as lutas mais conhecidas no mundo todo. Vamos conhecer agora da onde surgiu cada luta. O Jiu-Jitsu, ele é uma arte marcial japonesa, né? Ou seja, surgiu lá do Japão. O Muay Thai é uma arte marcial tailandesa. O Kung Fu é chinesa. O Sumo é japonesa. O Kendo é japonesa também. E o Aikido é japonesa. Como vocês podem perceber, esses 3 países, né, realmente eles dominam ali a arte marcial das lutas, né, que é o Japão, a China e a Tailândia. Então, desde os primórdios ali, dos primeiros registros, tá, esses países realmente já praticavam luta e já era inserido em sua cultura. Bacana. E aqui no Brasil, tá, temos a arte marcial brasileira, que ela é conhecida como a capoeira, que ela é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira, tá? Ela caracteriza, né, por movimentos ágeis, né, e também complexos, onde são utilizados os pés, as mãos, os elementos ginásticos acrobáticos, tá? E também diferencia de outras lutas por ela ser acompanhada por música, né? Geralmente ali tem algum tocador, né, tocando berimbau, né? E geralmente é uma roda, né? Geralmente as pessoas formam uma roda e 2 lutadores, né? 2 ali percussores da capoeira ficam ali realmente realizando seus movimentos. Realmente, ela não é só uma dança, tá? A capoeira sim pode ser utilizada para defesa pessoal, né? A autodefesa. Realmente ali seus movimentos são eficazes se for utilizado dessa forma também. Mas geralmente a capoeira realmente é para ser apreciada como dança, né? Como forma cultural. Bacana? Bom, pessoal, a aula de hoje eu vou deixar uma atividade, tá? Que vai precisar ser respondida. E ao finalizar, eu preciso que vocês enviem no portfólio dessa aula de hoje, tá? Lembrando que essas questões, tá, estão disponíveis na apostila de conteúdo também. Então vocês podem ir lá, tá, acessar a apostila, tem o conteúdo e em seguida tem as questões, tá? Para vocês realmente terem acesso a ela, tá? E são 5 questões, tá? Onde vocês vão responder com as palavras de vocês e o que vocês aprenderam de acordo com essa aula, tá certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no fórum, tá? Que eu estarei lá no plantão de dúvidas, que eu estou à disposição, tá? Para sanar qualquer dúvida ou problema que acontecer com vocês. Bacana? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.